O cara que me abusou foi convidado para o casamento da minha melhor amiga. Eu, mulher de 24 anos, conheço Abigail, também de 24 anos, desde o segundo ano do ensino médio. Passamos por muita coisa e eu a considero extremamente próxima. Depois de não nos vermos por alguns meses devido às circunstâncias da vida e agendas de adultas, nos encontramos para jantar na semana passada. Tudo estava indo bem, apenas a conversa de sempre falando sobre tudo. O tópico do casamento de Abigail surgiu porque eu também sou uma das madrinhas. Ela me contou que seu noivo e meu ex-namorado estão se encontrando ativamente. Para piorar, ele ainda foi convidado para o casamento. Uma breve explicação da situação: estive com meu ex por cerca de 4 anos. Morávamos juntos e estávamos ativamente conversando sobre casarmos em breve. Eu tenho um distúrbio convulsivo e, em uma noite em que tive uma convulsão, ele decidiu ter relações sexuais comigo enquanto eu estava inconsciente. Se não fosse pelos fluidos secos em mim na manhã seguinte, eu nunca teria sabido, pois minha memória não é nada boa depois de uma convulsão. Devido à óbvia traição de confiança e limites, eu imediatamente o expulsei. Isso foi há mais de 2 anos e ainda luto ativamente para que as pessoas fiquem ao meu redor quando tenho convulsões. A terapia ajudou muito, mas ainda não estou 100% curada de toda a situação. Estou exagerando? Estou tentando ao máximo não fazer uma grande cena por causa disso. Mas, por outro lado, estou completamente de coração partido que ela permitiria que ele fosse convidado desde o início. Só preciso de uma perspectiva de fora sobre isso antes que eu frite meu cérebro pensando em todos os ângulos possíveis dessa situação como um todo. Atualização, no mesmo dia. Sinto que preciso voltar aqui depois de receber algumas mensagens privadas de pessoas me atacando. Sim, estou bem ciente de que fui essa e peço desculpas por não usar essa palavra. Qualquer um de vocês poderia entender porque é difícil para mim usar isso até hoje. De qualquer forma, agradeço a todos vocês pelo apoio. Na realidade, eu gostaria de apenas me enfiar em um buraco e ficar lá até o final do ano. Esta discussão abriu mais algumas portas do que eu esperava, mas sei que é para melhor. Obrigada a todos novamente, isso significa mais do que vocês podem imaginar. Vou atualizar assim que eu ganhar um pouco mais de firmeza em minhas emoções e pensamentos. Comentários relevantes. A OP deveria conversar com sua melhor amiga sobre a situação e pedir que seu ex seja desconvidado do casamento. Na verdade, ela e o noivo sabem de tudo. Toda essa situação é horrível. Estou definitivamente considerando me afastar, mesmo que já tenha gasto uma boa quantia em dinheiro nos preparativos para o casamento. Eu questionaria por que eles esperam que você esteja lá. Não é exatamente algo gentil ou sensível da parte deles. Porque eles não acham que é algo tão importante. Porque não aconteceu com eles. Então, na cabeça deles, a OP está apenas sendo dramática sobre o ex-namorado dela. Quero dizer, quem tem tempo para pedir consentimento, né? Esse comentário aqui. É exatamente por isso que parei de falar sobre a situação completamente, porque as pessoas ou entendem de onde eu venho ou não entendem. Perdi relacionamentos com pessoas que pensei que teria na minha vida para sempre por elas dizerem a simples frase: mas ele não é seu namorado? Literalmente a observação mais insensível para dizer a alguém. É tão traumático e destruidor compartilhar esse tipo de informação com alguém, apenas para eles fazerem essas exatas observações que você mencionou. Obrigada por apontar isso porque você está 100% certa. Isso é tão nojento. Como um homem consegue ficar excitado e fazer isso com uma mulher inconsciente? Nunca vou entender. Tipo, você não pode se mover ou falar, é como se ele estivesse fazendo com alguém falecido. Como alguém poderia fazer isso? Então ela está ok com o noivo dela saindo com um Jack, o que a torna uma babaca também. Que droga. Estou com tanta raiva por você. Exatamente. Os eventos que aconteceram naquela noite mudaram minha relação com meu corpo e mente para o resto da minha vida. Foi como se todo o meu mundo tivesse queimado até o chão em questão de minutos. Atualização, 2 semanas depois. Oi, pessoal. Tem sido uma jornada difícil, mas espero que vocês fiquem orgulhosos do resultado. Depois de usar óculos cor-de-rosa nos últimos meses, eles finalmente foram arrancados do meu rosto no domingo. Recebi a confirmação de que ele, de fato, iria comparecer. Para deixar claro, a confirmação veio por meio de uma mensagem de texto muito fria, tratando isso como uma espécie de notícia de última hora sarcástica. Fiquei realmente surpresa, porque, como mencionei, estava em negação de que isso realmente aconteceria, mas a prova estava bem na minha frente. Tive uma conversa comigo mesma e com meu diário para realmente decompor meus sentimentos. Depois de algumas horas, enviei uma resposta longa dizendo que, de fato, não iria comparecer e que poderiam me excluir disso. Junto com meus motivos para isso, mesmo ela sabendo de toda a história. A resposta dela foi completamente de partir o coração e uma desculpa, mesmo que eu não devesse me surpreender. Ela não está do meu lado, vocês todos disseram isso, eu só não queria acreditar, e não merece que eu esteja do lado dela. Eu fiz tanto e gastei tanto tentando ajudar com esse casamento estúpido. Deveria ter jogado tudo pela janela ou ter ido fazer uma tatuagem. Mas essa é a vida, e a gente vive e aprende.
De qualquer forma, desculpem pela confusão. Mas agradeço a todos por serem tão gentis comigo quando realmente precisei. Estou lutando com a situação porque é difícil entender as justificativas dela na mensagem que ela me enviou. Mas eu vou ficar bem. Estou conversando com meu terapeuta sobre isso e vou trabalhar na minha recuperação. Enviando amor a todos que acompanharam esse desastre. Adoraria ouvir os pensamentos de todos sobre o assunto, pois tem sido muito terapêutico para mim. Informações adicionais da OP sobre as mensagens da amiga. Já aviso que vocês provavelmente vão ficar irritados com as mensagens, sei que eu fiquei. Ela literalmente estava se contradizendo e dando voltas em torno de seu suposto senso moral. Aqui está a mensagem. Eu expressei minhas preocupações ao John, nome do noivo, e sempre disse a ele que estou e sempre estarei ao lado da minha amiga, independentemente de tudo. Eu não posso controlar com quem ele sai, não quero ser essa pessoa com ninguém, nunca quis, nunca vou querer. É uma situação terrível em todos os sentidos, mas, nesse evento específico, eu preciso colocar o John em primeiro lugar. É o dia dele, o casamento dele, assim como o meu, e se ele quer alguém lá, eu não me sinto à vontade e não sei como dizer a ele que não. Isso pode ser horrível da minha parte, eu entendo, mas isso me coloca em uma situação complicada que definitivamente não sei como lidar da melhor forma. Eu sabia que isso poderia fazer você não querer vir, e eu compreendo completamente, mesmo que eu preferisse que você estivesse lá, claro, mas sabia que você teria que fazer o que é melhor para você. Mas a afirmação de que eu não me importo ou não me importei me deixa um pouco sem palavras. Eu realmente não sei como responder a isso, então vamos deixar pra lá. Sempre apoiei e sempre apoiarei você em qualquer coisa que sinta que precisa fazer, independentemente de tudo. Eu sinto muito, profundamente, que essa situação tenha feito você se sentir assim em relação a mim, e sei que nada do que eu diga ou faça a essa altura vai mudar isso. Desejo a você tudo de melhor, sempre. Eu sempre a defendi suas maneiras idiotas desde que nos tornamos amigas. Ela precisou de mim em várias ocasiões por causa dos problemas no relacionamento deles. Ele é um idiota, sei que não é surpresa, e adivinha quem largava tudo para estar lá por ela? Eu. Eles não vão durar. Sei que é horrível da minha parte dizer isso, mas é o que é. Ela sabia da situação com o ex? Infelizmente, ela foi a segunda pessoa, minha mãe foi a primeira, a quem contei, e foi na manhã em que o expulsei de casa. Ela até me ajudou a tomar banho e tirar toda aquela sensação horrível de mim porque eu estava em prantos. Ela nunca mais vai ouvir falar de mim ou me ver, isso eu garanto. Ela fez a cama dela. Eu estou apaixonado pela mãe do meu filho, mas ela quer ir embora. Eu, homem de 27 anos, conheci a Mila, de 25, há uns 4 anos em um bar. Resumindo, era o aniversário de um amigo em comum, estávamos no bar e ambos tínhamos acabado de sair de relacionamentos longos. O dela durou 5 anos, o meu, 4. Depois de beber muito, foi bem esquisito acordar nu no sofá do aniversariante com a Mila. Mas, sinceramente, isso nem foi a coisa mais louca daquela noite. O aniversariante fez algo bem pior. Enfim, depois disso, a gente ficou bem sem graça. Ela parecia querer se esconder de vergonha. Nenhum de nós queria algo sério, já que tínhamos acabado de terminar com nossos ex, mas trocamos números e fomos cada um para o seu lado. Avançando uns 3 meses, a Mila me mandou uma mensagem pedindo para tomar um café. Achei meio estranho, mas imaginei que ela queria sair com alguém. Quando cheguei lá, ela parecia que tinha chorado. Assim que me sentei, ela começou a chorar muito. Acontece que ela estava grávida. Não tinha percebido, pois estava super estressada e cansada, mas eu era a única pessoa com quem ela tinha tido relações. Minha vida virou de cabeça para baixo. Fizemos o teste de DNA, e era meu. Então ela se mudou para minha casa, porque estava dividindo um quarto com uma colega de quarto. O quarto de hóspedes virou dela, e meu escritório agora é o quarto do Andrés, mas chamamos ele de Andy. Ter um filho não estava exatamente nos meus planos, mas, desde que o Andy chegou, minha vida ficou bem melhor. Ao longo dos anos, eu e a Mila nunca tivemos um relacionamento romântico, exceto por uma vez que ela me beijou depois do nascimento do Andy. A gente se dá bem, eu apoio ela, pago a faculdade de pós-graduação dela, ela termina no ano que vem, dividimos as tarefas de casa e estou sempre lá para o que ela precisar. Agora, em novembro, o Andy vai fazer 3 anos. Estamos planejando o aniversário dele, que vai ser perto do Halloween, então ele e os amigos vão se fantasiar. Ele quer ir de bingo, do Bluey. Em uma das nossas conversas, a Mila perguntou se eu queria que ela se mudasse. Ela disse que, agora que o Andy tem 3 anos, a gente poderia coparentar separadamente, e eu poderia até, tipo, arranjar uma namorada, se quisesse. Eu fiquei sem reação e só falei não e fui para o meu quarto. Aqui está a questão, eu a amo. Ter o Andy foi tudo para mim, mas eu também estou realmente apaixonado por ela.
Ela é inteligente, linda, carinhosa, atenciosa, gentil, dedicada. Ela é literalmente a pessoa mais perfeita do mundo. Mas eu tenho muito medo de contar para ela. Temos um filho juntos e estou com medo de estragar tudo entre nós, como pais e amigos. Não sei se devo contar o que sinto ou se devo continuar fingindo que está tudo bem para não estragar o que temos. Atualização, 2 dias depois. Ontem finalmente conversei com a Mila. Então, eu saí mais cedo do trabalho, peguei o Andy na creche e deixei ele na casa da minha mãe. Comprei algumas flores, limpei a casa enquanto ela estava na aula e mandei uma mensagem dizendo que ela não precisava pegar o Andy e que era para vir para casa porque precisávamos conversar. Quando ela chegou em casa, me olhou com os olhos bem abertos, e a primeira coisa que ela perguntou foi sobre o nosso filho. Eu a abracei por um tempo, mas ela entrou em modo mamãe urso e continuava perguntando sobre o nosso bebê. Depois de garantir que ele estava com minha mãe e estava bem, ela finalmente se acalmou. A levei até a sala, dei o buquê e comecei a conversar. Foi uma conversa longa. Eu contei como estava com medo de estragar as coisas e como me doeu quando ela perguntou se eu queria que ela fosse embora. Ela admitiu que estava com medo de estar estragando a minha vida, que às vezes se sente um fardo e até se culpa por estragar a minha vida com a gravidez. Eu resolvi isso rapidamente. Eu nunca quis ter filhos, mas, sinceramente, desde que o Andy e a Mila chegaram à minha vida, tudo ficou muito melhor. Foi o melhor e mais desafiador erro que eu já cometi. Ela também disse que gosta de mim, e que sentiu isso desde que estava grávida, mas não sabia se era só coisa dos hormônios. Depois do bebê, ela se sentiu envergonhada de dizer qualquer coisa porque não se sentia confortável com seu corpo. Ela nunca voltou ao corpo de antes da gravidez e pensou que eu não a acharia atraente. Mas para mim, ela é a mulher mais linda e gostosa do planeta. Ela também admitiu que ficava com ciúmes quando eu saía em encontros, embora soubesse que não fazia sentido porque não éramos nada. Sinceramente, se ela saísse em encontros, eu estaria morrendo de ciúmes também. Conversamos por um bom tempo, até discutimos coisas mais profundas e pessoais. Quando terminamos, já estava tarde. Fomos a um restaurante pequeno perto de casa para jantar. Sem vinho porque eu estava dirigindo, mas estava incrível. Conversamos sobre música, filmes, e ela falou por horas sobre as Crônicas de Gelo e Fogo enquanto eu falei sobre O Senhor dos Anéis. Conversamos sobre a vida e coisas aleatórias. No final da noite, ganhei alguns beijos no carro, como se nem morássemos juntos, o que foi meio fofo. Depois assistimos a um filme de terror, filme péssimo, aliás, mas ela adormeceu me abraçando. Foi um dia cheio de vitórias. Fui ao casamento da minha irmã e agora meu marido está furioso. Aqui está a situação. Meu marido, de 36 anos, e eu, de 30, temos 3 filhos, de 2, 4 e 7 anos. Eu sou dona de casa em tempo integral, e cuido dos filhos enquanto meu marido trabalha em tempo integral. O casamento da minha irmã foi na semana passada. Moramos a várias horas de distância, o que é um problema para meu marido. Quando recebemos o convite, ele me disse que não iria, que ficaria com as crianças e sugeriu que eu fizesse o mesmo. Como o casamento não permite crianças e meu marido não queria contratar uma babá depois que a que tivemos nos roubou, discutimos sobre isso. Mas insisti em ir, pois essa é minha única irmã e eu queria participar do que poderia ser um evento único para ela. Ele riu do que eu disse e paramos de falar sobre o assunto. À medida que o casamento se aproximava, ele trouxe o assunto novamente e me disse para não ir e ficar com as crianças. Sugeri que, já que não seriam permitidas babás, eu poderia pedir para minha amiga ficar com as crianças, mas ele recusou. Eu ignorei ele, falei com minha amiga que aceitou cuidar das crianças e comprei a passagem para viajar até a cidade da minha irmã. Meu marido descobriu e ficou falando sobre como ele tinha trabalho e que a solução mais lógica seria eu ficar em casa com as crianças e deixá-lo ganhar o dinheiro. Eu disse que já cuido das crianças e que elas ficariam com minha amiga. Sinceramente, fiquei impaciente. No dia do meu voo, deixei as crianças na casa da minha amiga e fui para o aeroporto. Descobri que ele havia cancelado minha passagem. Fiquei chateada, mas ainda assim insisti em ir, então fui para casa, peguei o carro e dirigi por 4 horas até a cidade. Às 17 horas, meu marido me ligou e ficou surtando perguntando onde eu estava. Eu disse a ele que já tinha chegado à cidade da minha irmã e ele explodiu dizendo que eu não deveria ir, chegou a dizer que cancelou minha passagem para me fazer ficar. Ele exigiu que eu voltasse, mas eu disse que só voltaria depois que o casamento terminasse. Ele me chamou de horrível, mãe negligente e ainda fez com que a mãe dele me repreendesse e me acusasse de abandonar meus próprios filhos. Quando voltei para casa, houve uma grande discussão e meu marido ficou dizendo que eu fui horrível por deixar as crianças e ignorá-lo assim, fazendo o que eu queria. Ele está me dando o tratamento do silêncio agora e eu não aguento mais. Me senti culpada e não aproveitei em nada o casamento. Estou errada em ter ido? Edição, só para constar, meu marido não gosta da minha irmã. Segunda edição. Muitas pessoas comentaram aqui sobre a possibilidade de meu marido ter mentido sobre o roubo que aconteceu meses atrás e acusado a babá de roubar para que eu não pudesse contratar outras babás.
Foi ele quem descobriu o roubo, eu nunca vi ou conversei com ela depois que ele a expulsou. Depois de ler os comentários, agora estou suspeitando que ele inventou tudo isso. Vou entrar em contato com a babá para saber toda a história dela. Espero estar errada, mas vou falar com ela e ver se a história dela contradiz a dele de alguma forma. Vou manter vocês atualizados. Atualização, um dia depois. Eu entrei em contato com a babá via redes sociais. Enviei uma mensagem para ela, dizendo quem eu era e mencionando o incidente que aconteceu em nossa casa. Eu não achava que ela responderia, visto que já fazendo há mais de 7 meses desde que ela saiu de nossa casa. Mas fui surpreendida quando ela respondeu em 2 horas. Eu, novamente, mencionei o incidente para ela e perguntei se ela poderia me explicar o que aconteceu. Ela me enviou uma longa mensagem jurando que nunca pegou nada em nossa casa e que meu marido chegou em casa e começou a gritar com ela e com as crianças sem motivo algum. Ela disse que não conversaram com ele naquele dia, mas depois mencionou uma interação anterior que ambos tiveram e então ela afirmou que ele a tocou de forma inadequada enquanto estava na cozinha com ela. Isso me pegou de surpresa, perguntei para ela explicar mais sobre isso e ela disse que não tinha certeza se foi um acidente ou se ele fez isso deliberadamente. Ela disse que ele não falou nada, mas que o olhar dele a fez se sentir desconfortável. Ela também disse que estava disposta a deixar isso passar até ver que ele começou a enviar mensagens para ela dias depois, exigindo que ela respondesse. Então, no dia em que ele acusou do roubo, ele simplesmente se descontrolou, criticou o trabalho dela e disse para ela ir embora e não voltar mais. Ela disse que ele não a acusou de roubo, ele apenas se descontrolou e disse para ela sair. Eu não consegui entender isso. Eu simplesmente, realmente não sei o que dizer. Basicamente, ela estava dizendo que ele tentou flertar com ela? Mas depois disse que não tinha certeza se foi um acidente, então ele simplesmente chegou em casa um dia e se descontrolou, dizendo para ela ir embora. Eu realmente não consigo entender isso. Fui tentar falar com ele sobre isso, mas ele ficou bloqueando minhas tentativas de conversar, então eu explodi, mostrei a ele o que a babá me enviou e ele permaneceu calmo, o que é completamente fora do caráter dele. Ele ficou repetindo a frase "ela está mentindo para você", enquanto eu perdi completamente a paciência com ele. Eu ameacei pegar as crianças e ir ficar com minha amiga, o que vou fazer hoje depois que ele sair de casa. Como ele disse que eu não posso fazer isso, estou esperando ele sair. Ele ficou me chamando de louca por acreditar na história de uma criança em vez na dele e insistiu que eu estava tentando cavar algo para começar uma briga. Eu recusei continuar brigando, só me afastei dele. Isso é simplesmente horrível, eu não vi isso chegando e sinto como se um balde de água fria tivesse me atingido e eu não sei o que pensar sobre isso e o pior de tudo é que eu não tenho evidências ou provas. Vou ficar um tempo afastada dele até clarear minha mente e pensar no que fazer daqui para frente. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais.